Olá, pessoal. Vamos começar a falar hoje sobre membrana plasmática ou membrana celular. Vamos começar a falar o básico sobre essa estrutura, ou seja, o básico que vai ser cobrado em provas de Enem e provas de PISME, caso você esteja fazendo vestibular seriado. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje sobre estrutura da membrana celular ou membrana plasmática, ok? Primeiro, a gente vai ter essa parte de texto falando basicamente o que a membrana plasmática tem e o que ela faz. Então, primeiro vamos ver o que a membrana plasmática tem e o que a membrana plasmática faz. Primeira coisa, membrana plasmática também pode ser chamada de membrana celular, membrana citoplasmática ou plasmalema. De acordo, então, com o tipo celular que ela está presente, eu posso dar essas variações de nome. De acordo com a prova que vocês estiverem fazendo, também podem ter essas variações no nome, tá? Membrana plasmática vai estar presente em todas as células. Então, o organismo tem célula? Tem membrana plasmática. Bactéria, então, tem célula? Tem membrana plasmática. Se a gente trabalha com as células do nosso organismo, nós somos formados por milhares de células, então temos membrana plasmática. Vegetal, membrana plasmática. Protozoários, membrana plasmática. Vírus, o vírus não tem célula. Se não tem célula, não tem membrana plasmática. Ok? Em relação a essa membrana plasmática, primeira coisa, primeiro tópico que a gente vai marcar aqui, que é importante lembrar, fosfolipídios. O que quer dizer fosfolipídios? Fosfolipídios serão os componentes principais da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática vai ser formada principalmente de estruturas de fosfolipídios. Fosfolipídios são os únicos? Lógico que não. Eu tenho outros dois componentes que serão extremamente importantes também. Eu tenho colesterol, tenho também a presença de estruturas de proteínas. Então, proteínas também serão importantes. Três componentes, então. Estruturas de fosfolipídios, estrutura de colesterol e estrutura de proteína. A gente vai ter esses três componentes sendo extremamente importantes. Fosfolipídios, principais constituintes da membrana plasmática, e aí vão formar uma bicamada lipídica. Colesterol, extremamente importante para a fluidez da membrana plasmática, e estruturas de proteínas. Essas proteínas servindo principalmente para transporte de substâncias pela membrana plasmática. E por último, a gente tem a estrutura de glicocálice. Glicocálice, que posso também chamar de glicocálix, terminando em X, ou glicoproteína e glicolipídio. A gente vai falar sobre as funcionalidades deles mais para frente. Vamos lá. Membrana plasmática, então. A constituição básica da membrana plasmática foi descrita por Singer e Nicholson. Esses dois pesquisadores descreveram que a membrana plasmática é formada por duas camadas, então está vendo aqui que eu tenho a presença de duas camadas, e essas duas camadas formadas pela estrutura de fosfolipídio. Então, a gente vai ter duas camadas formadas por fosfolipídios. Nessa membrana plasmática, eu vou ter a presença também de proteínas integrais, então aqui proteína integral, e a presença de proteínas periféricas. Então aqui a gente tem as proteínas periféricas. Qual a diferença de uma proteína integral para uma proteína periférica? A proteína periférica só está de um lado na membrana, ou do lado interno ou do lado externo. Já uma proteína integral, ela vai atravessar as duas camadas de fosfolipídios. Então, as duas camadas de fosfolipídios vão ser ultrapassadas por ela. Proteína integral, então, atravessa a bicamada lipídica. Proteína periférica está presente lateralmente. No meio dessa estrutura, a gente tem um pouquinho de colesterol presente. E na face externa, a gente tem a presença desses chifrinhos. O que são esses chifrinhos? Estrutura dos glicocálices, então. Essa é a constituição básica.
Vamos ver alguns detalhes que são cobrados nas provas, então a gente tem que ficar atento. Fosfolipídio. Fosfolipídio, ele tem duas partes. Ele é simbolizado assim, uma bolinha com duas perninhas. A bolinha a gente fala que é a cabeça e as duas perninhas, as caudas. Então, é uma cabeça com duas caudas. A parte da cabeça é uma parte hidrofílica. Hidrofílica quer dizer que aceita o contato com a água. Então, ela vai aceitar entrar em contato com a água. A parte hidrofóbica, as duas caudas, são hidrofóbicas. Hidrofóbica quer dizer que não aceita o contato com a água. Então, a gente tem a cabeça hidrofílica, aceita o contato com a água, e a gente tem a cauda hidrofóbica, não aceita o contato com a água. Isso vai ser importante para a gente? Vai ser extremamente importante para a gente. Por quê? Porque os fosfolipídios, se eu coloco vários fosfolipídios em conjunto, eles sempre vão tentar se organizar para que a parte hidrofílica entre em contato com a água e a parte hidrofóbica não entre em contato com a água. Nessa organização, bicamada lipídica é feita por causa disso. Mas vamos ver situações. Vamos lá. Fosfolipídio. Primeira coisa, primeira situação que a gente vai ver em relação a ele. Tem a parte da cabeça e tem a parte das caudas. Primeira coisa, para formar a estrutura da bicamada lipídica, essa parte de lipídio vai ficar junto com a parte de lipídio da outra estrutura de fosfolipídio. Então, a parte de lipídio de um fosfolipídio fica junto com a parte de lipídio de outro fosfolipídio. Se eles estiverem saturados, falando basicamente, se as estruturas aqui das caudas estiverem retinhas, então saturado, eles estão mais juntos. Se eles estão próximos uns dos outros, é difícil deles se locomoverem. Se é difícil deles se locomoverem, então a gente tem mais rigidez e menor fluidez. Agora, se eles estão insaturados ou não saturados, a gente tem uma das caudas dobradas. Então, se eles estiverem não saturados ou insaturados, uma das caudas vai estar dobrada. Qual a vantagem? Isso faz com que eles fiquem um pouquinho afastados uns dos outros. Se eles ficam um pouquinho afastados uns dos outros, ele ganha mais espaço. Se ele ganha mais espaço, é mais fácil dele se locomover. Se é mais fácil dele se locomover, então eu tenho menor rigidez e mais fluidez. Beleza. Se estão muito juntos, saturados, pouco movimento. Mais rígido, menor fluidez. Se eles estão um pouco mais separados, não saturados, então, menor rigidez e a estrutura da membrana está mais fluida. Só que, se eu pegar vários desses fosfolipídios e colocá-los para que eles se organizem, para que eles se combinem, tem duas formas diferentes deles se combinarem. Nas duas formas diferentes deles se combinarem, eles vão tentar se combinar para a parte da cabeça, fosfato, entrar em contato com a água, que é hidrofílica, e a parte da cauda, que é lipídio, fugir da água, se afastar da água, porque é hidrofóbica. As duas formas que a gente pode ter é a forma de micela, que é a forma mais simples. Os fosfolipídios, quando estiverem na água, eles vão tentar formar uma bola, como vocês estão vendo aí na imagem. Nessa estrutura de bola que é formada, a parte de fosfato fica externa, entrando em contato com a água. E dentro fica só a estrutura de lipídio. Lipídio entrando em contato com lipídio. E aí fica tudo certo. Só que as nossas células, a gente tem água fora e a gente tem água dentro. Se a gente tem água fora da célula e dentro da célula, eu vou precisar, por isso, de duas camadas invertidas. Então, uma camada eu tenho os fosfolipídios voltados para fora, outra com a estrutura das cabeças voltadas para dentro. Aqui a água que tem internamente entra em contato com a parte hidrofílica, a água do lado de fora entra em contato com a parte hidrofílica.
as partes hidrofóbicas ficam em contato com elas. Ter essa parte hidrofóbica é extremamente importante. Por quê? Porque a membrana plasmática se torna um ótimo isolante entre o meio interno da célula e o meio externo da célula. Lembra que o principal solvente é a água. A gente fala que ela é o solvente universal. A maioria das substâncias vão se diluir na água. Se a maioria das substâncias diluem-se na água, elas não vão conseguir passar com facilidade por essa bicamada lipídica. Consequentemente, membrana plasmática funciona como uma ótima barreira. Tá, mas a maioria das substâncias precisam entrar e sair da célula. Como é que isso acontece? Eu vou utilizar proteína integral. E por meio das proteínas integrais, eu consigo ter seletividade e escolher qual pode entrar e qual pode sair. Então, permeabilidade seletiva vai ser importante para a membrana plasmática. Nessa estrutura, os fosfolipídios se organizam, então, simplesmente porque eles querem que a sua parte lipídica, hidrofóbica, fuja da água. Todos os fosfolipídios, então, eles são livres, eles podem movimentar livremente. Então, se eu colocar uma marcação no fosfolipídio, está num ponto da célula, vai sempre permanecer naquele ponto? Não, o fosfolipídio está movimentando constantemente, eles são livres. A membrana plasmática é fluida, justamente por esses fosfolipídios poderem movimentar à vontade. Então, estrutura da membrana plasmática vai ser fluida. Estrutura de fosfolipídios, proteínas, todas essas estruturas da membrana plasmática podem se movimentar perfeitamente. Se eu coloco 4 marcadores em um ponto da membrana plasmática, então a tendência com o tempo é que ela se espalhe o máximo possível, tá? Tópico, essa já foi uma questão da prova do Enem. Então, lembrar dessa parte de fluidez. Todos os fosfolipídios, proteínas, têm capacidade de movimentar na membrana plasmática. Essa fluidez, ela vai ser aumentada pela presença do colesterol. O colesterol estando presente, ele vai aumentar essa fluidez da estrutura da membrana plasmática. Faltou a gente falar das proteínas. E essas proteínas? Proteína, a gente tem as proteínas periféricas e as proteínas integrais. Por meio das proteínas integrais, a gente vai ter a passagem de substâncias. Passagem de substâncias entrando na célula ou passagem de substâncias saindo da célula. Nesse processo, essas estruturas de proteínas integrais vão realizar processos relacionados a transporte ativo, difusão facilitada, que é um transporte passivo. Esses transportes a gente vê num próximo vídeo, ok? Em relação à membrana plasmática, então, o básico sobre essa estrutura. Lembrar que todas as estruturas são fluidas. Fluidas porque elas têm capacidade de movimentar livremente, mudar a sua forma. Então, a gente tem fluidez. Então, lembrar desse ponto. Aparece um nome aí que é importante, modelo do mosaico fluido. Foi assim que Singer e Nicolson descreveu a membrana plasmática. Modelo de mosaico fluido. Várias estruturas e elas tendo capacidade de movimentar. Membrana plasmática, lembrar também que ela controla quem pode entrar e quem pode sair. Se ela controla, ela vai ter permeabilidade seletiva. Lembrar que a parte da bicamada lipídica é um ótimo protetor, um ótimo isolante, já que a maioria das substâncias diluem-se em água. Em relação à nossa membrana plasmática, então, permeabilidade seletiva, tópico importante, tá? Ela controla a passagem das substâncias, tanto para entrar ou sair da célula. Lembrar que essa membrana plasmática, por trabalhar com uma estrutura lipídica, a gente vai ter uma estrutura que tem grande maleabilidade. Grande maleabilidade, então baixa tensão superficial. Além de maleabilidade, lipídio é um péssimo condutor de eletricidade. Se é um péssimo condutor de eletricidade,
Então, ele apresenta uma alta resistência elétrica. Isso vai ser importante para o funcionamento de algumas partes do nosso organismo. É extremamente resistente a membrana plasmática. Dá para ver que as estruturas das células do nosso corpo, elas não se destroem com facilidade. Então, ela é bem resistente, é uma boa plasticidade. Consigo regenerá-la com certa facilidade, também é importante. E ela consegue mudar bem a sua forma. Então, ela tem certa elasticidade. Em relação à membrana plasmática, então, esses são os conceitos básicos necessários, ok? Então, conceitos básicos em relação à membrana plasmática, ok. Vamos para o próximo conteúdo.